Bom dia, continuo me chamando Tércio. Amém. Está preparado para aquilo que Deus quer falar hoje com você? Falar para a pessoa do seu lado, abre o teu coração. Deus quer falar com você hoje. Deus quer falar conosco hoje. Na verdade, Ele já está falando, e o desejo do meu coração é que nada impeça, que até o final desse culto, dessa celebração, Deus possa completar o propósito dele. Você que também está conectado conosco na internet, que Deus te visite aí na sala da tua casa ou no hotel, onde você estiver, que a palavra rompa essa distância e que você possa encontrar-se com Jesus, aí mesmo onde está também. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 6, versículo 1 a 15. João 6, João capítulo 6, versículos de 1 a 15. Gugu e Massinha, vamos sentir falta de vocês. Sentiremos. Muito obrigado por tudo que vocês até aqui têm servido ao Senhor nessa igreja. Nosso coração é grato. E a nossa oração, enquanto orávamos ali, foi com bastante temor e tremor. Se o Senhor quiser fazer nascer uma igreja lá em Portugal, que o Senhor use o Gugu e a Massinha para isso lá, Pai. Né? Vocês são discípulos de Jesus, comprometidos com Ele, com a palavra, uma família no Senhor. Certamente Deus não está levando vocês só para o doutorado lá. Ele quer usar vocês nesse tempo na vida daqueles portugueses, de todos quantos o Senhor colocar ao redor de vocês, né? Pessoas de todas as nações do mundo, né? Amém? Que assim seja para a glória de Deus. É sobre isso que nós queremos falar, é sobre essa disposição nossa de estarmos sempre prontos para sermos usados por Deus. Nossa mensagem tem esse tema, eis-me aqui, eis-me aqui. E o texto que me inspira mais uma vez, esse texto de João capítulo 6, essa história, nós vamos ler essa passagem, vamos meditar mais uma vez nessa linda história. Diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse pelo menos um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Se você puder deixar sua Bíblia aberta, deixe nesse texto. Nós vamos orar mais uma vez, colocando nosso coração, mente
na presença do Senhor e pedindo que essa palavra ela possa mexer com a nossa vida, não apenas trazer informação, mas nos mover a ações que glorificarão a Deus, né? Obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa que aqui está nessa manhã, por aqueles que estão conectados conosco pela internet. Nós clamamos agora, Espírito de Deus, que a Tua palavra lida e agora também explicada, partilhada, ela possa encontrar espaço na mente e no coração de cada um de nós. E que isso nos mova a atitudes, a ações que cooperarão com a multiplicação que o Senhor está fazendo e deseja continuar a fazer entre nós. Pai, obrigado pela visão que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque cremos que estamos debaixo de uma visão divina. E nós pedimos, ó Pai, que nessa manhã cada coração possa responder ao Senhor: o eis-me aqui, usa-me, eis-me aqui, toma tudo que sou, tudo que tenho. Pai, que o Senhor possa transbordar no nosso coração e na nossa mente nessa manhã, e que Deus, decisões tomadas sejam repensadas, e decisões resistidas sejam tomadas nessa manhã, em resposta ao Teu Espírito e à Tua palavra. É a oração que eu faço, crendo no Teu poder e reconhecendo que Tu és o Senhor, o Deus da multiplicação. Em nome de Jesus, amém. Amém. Por que essa série, Eis-me aqui, consagração para a multiplicação? Eu queria dar a você o contexto de por que estamos iniciando essa série de mensagens. Devemos ter uma breve interrupção nela de um domingo, porque se Deus quiser, está tudo certo para os nossos missionários Joey e Dani virem de lá de Cuba, gente. Vamos louvar a Deus por isso. Eles são cubanos, eles são nossos missionários lá e estamos lutando mais de um ano, talvez um ano e meio para trazê-los, pelas mudanças que têm acontecido em Cuba. Agradeço muito porque houve uma família desta igreja que fez uma oferta de R$10 mil para que nós pudéssemos trazê-lo, e com isso nós conseguimos realmente comprar as passagens. Fomos fazendo as alterações porque os vistos foram sendo fechados lá, mas para a glória de Deus agora está tudo certo para eles chegarem dia 12 agora de setembro aqui. Amém, gente? Prestação de contas a vocês também que puderam fazer essa doação, que nós usamos bem. Passou um pouco, a passagem foi a 14 mil, mas nós conseguimos organizar e gerenciar tudo isso para a glória de Deus. Então, nesse dia que o Joey estiver aqui, nós vamos ouvir, aquilo que Deus tem multiplicado lá em Cuba. E, gente, deixa eu te falar, se prepara para ir para Cuba, porque Cuba é uma coisa extraordinária lá. A igreja se multiplicando em Cuba é algo apaixonante, porque ela não pode ter prédios mais, Apenas as igrejas que já tinham prédio antes da Revolução é que ainda podem usar esse prédio. E mesmo essas não podem aumentar mais. Então a igreja vai se multiplicando nas casas, e você vai ter uma rede de igreja espalhada nas casas. E eu quero dizer uma coisa para a nossa igreja batista Monte Serra: nós precisamos nos preparar para esse tempo. Nós precisamos ser igreja de casa, não apenas de prédio. Amém, gente? Nossas casas precisam ser abertas. Nós precisamos multiplicar a igreja nas casas nessa cidade e a partir dessa cidade. Chegará o tempo em que ficará mais difícil para nós nos encontrarmos em lugares públicos. E nós precisamos continuar avançando. E a igreja que vai avançar é a igreja relacional, que se reúne nos prédios e nas casas para a glória de Deus. Amém? Fala para o teu irmão e abre a tua casa lá, vamos começar lá dentro da tua casa. Amém. Você viu esse vídeo que fala sobre o milagre que estamos vivendo enquanto igreja, o milagre da multiplicação.
Essa palavra já preguei à igreja, ela está voltando, ressignificada no tempo e também com as alterações para esse momento. Mas eu quero dizer à igreja que nós entendemos que Deus está fazendo algo. Temos constantemente entre nós mesmos conversado sobre isso, entre o povo, entre a igreja, de que nossos olhos têm contemplado um novo tempo na nossa igreja. Amém, gente? É visível, é perceptível. Deus tem multiplicado discípulos, Deus tem multiplicado igrejas, Deus tem multiplicado ministérios, Deus tem nos multiplicado, Deus tem multiplicado casas, Deus tem multiplicado células, mas nós cremos que Deus está falando de progresso nesse tempo conosco. Deus está falando de avanço, Deus está falando de multiplicação, e só o Deus provedor é quem pode multiplicar. Nós não podemos, porque multiplicação é milagre. Jesus chama os seus discípulos nessa passagem e convida-os a irem descansar um pouco em um lugar deserto, ermo. Eles se retiram, eles precisavam de um tempo, eles sequer tinham tido tempo para comer direito. A proposta então era sair daquele contexto de ação ministerial, não de ativismo, mas de ação ministerial, repousar um pouco, descansar e pausar. A propósito, tem uma coisa que Jesus nos ensina, se você ler as Escrituras, era a capacidade que ele tinha de produzir e permanecer, de permanecer e produzir. E a ordem das coisas não é produzir e depois pausa. A ordem das coisas é permaneça na presença do Pai e saia para produzir depois. Então fala comigo, permanecer e produzir. Então o ritmo é esse: permanece na presença de Deus e sai para produzir, né? Avançar, proclamar Cristo, viver o seu propósito nessa terra como empresário, como profissional, do jeito que Deus te deu uma missão nesse mundo. Você permanece em Deus e vai produzir, depois volta para a presença dele, se reabastece, enche-se dele, vai de novo para o mundo, vai produzir, cumprir a sua missão no mundo. Esse é o ritmo, essa é a dinâmica. Se você olha para Jesus, ele fazia isso muito bem. Então aqui é o momento em que de novo ele vai pausar, chama os discípulos para o Pai, porque eles precisam descansar. Mas esse movimento ele não pode perder o discernimento do que Deus está fazendo, porque às vezes você quer pausar e é hora de descansar, às vezes você quer descansar e é hora de pausar. Você tem que perceber Deus nesse movimento. E aqui a gente tem exatamente esse momento em que Jesus se retira um pouco, ele atravessa o mar da Galileia para o lago de Genezaré, né, que é o mesmo, por duas razões. A primeira é essa, porque eles precisavam pausar, mas a segunda era para se refazer emocionalmente. Afinal, ele havia recebido um golpe emocional profundo, né? O seu primo João Batista havia sido decapitado por mando de Herodias, esposa de Herodes, pouco tempo antes desse momento aqui. Então, como Jesus era e é 100% Deus e veio como 100% homem, emocionalmente ele sente esse golpe. E aquela retirada de cena também servia para Jesus se recompor emocionalmente. Era próximo à Páscoa, as pessoas estavam sabendo que Jesus estava indo para o outro lado do mar da Galileia, e a Bíblia vai dizer então que uma multidão corre na direção de Jesus para recebê-lo do outro lado do mar da Galileia, na expectativa de terem um encontro com Jesus. E aí, gente, a sensibilidade de Jesus aparece aqui, o discernimento aparece. Porque a Bíblia diz que ele muda a agenda dele. Fala para a pessoa do teu lado aí, às vezes você vai ter que mudar a agenda. Para socorrer, fala, para amar, para socorrer, para servir alguém. Amém, gente? Às vezes, você já passou por esse momento? Você está indo de carro para a sua casa, depois de um dia de trabalho, e a voz do Espírito Santo fala para você assim: não vá para casa, vá fulano de tal, ligue para ele, marque com ele agora enquanto você está o bagaço.
E o Espírito Santo fala com você: não vá para casa, liga para fulano, marque um café agora. Já viveu isso? Quantos já passaram por isso? Às vezes foi outra experiência, mas parecida, eu quero dizer, né? De Deus entrando na sua agenda, Deus querendo mover você. Deixa eu te dizer uma coisa: todas as vezes que Deus fizer isso com você, você ouvir uma voz te dizendo: não vai na tua agenda, vai na minha, muda a tua agenda, porque tem milagre para acontecer lá, tem surpresa de Deus, tem algo extraordinário de Deus. E vou te dizer, se você não for, quem vai perder não é Deus, porque Deus vai fazer um milagre do mesmo jeito, que vai perder é você. É você. Então daqui para frente, quando o Espírito Santo falar com você, você pode estar acabado, acabada. O que você vai fazer? Você vai entrar na agenda de Deus, amém? Você vai entrar na agenda, nós vamos entrar na agenda. E é isso que Jesus faz, Ele entra na agenda do Pai. Quando Ele vê aquela multidão de pessoas ali esperando, Ele adia o seu compromisso pessoal com os discípulos. E a Bíblia então descreve que ali Ele começa a ensinar, ali Ele começa a curar, ali Ele começa a libertar, ali Ele começa então, querido, até o cair da tarde, operar, deixar Deus usá-lo. E Ele percebe que aquelas mulheres, aqueles homens, aquelas crianças, imagina, devia ter provavelmente, porque a Bíblia fala de 5.000 homens. Quando você lê o evangelho sinótico, ou seja, são os outros evangelhos que contam a mesma história, tá? Vai aparecer fora mulheres e crianças. Então faz a conta, onde tem um homem, tem mulher e tem criança, a gente pode botar o quê mais ou menos aí? Se tinha 5.000, uns 15.000 com a média, devia ter umas 15.000 pessoas aqui. Jesus para e começa a realizar o seu ministério. Agora, pense bem que vai chegando o final da tarde, vem a fome. 15.000 pessoas com fome deve ser um problema. Mas quem tem filho aqui sabe que criança com fome é um problema. Eu não sei se o que é pior, homem ou mulher com fome. Não sei. Depende, né? Vamos falar assim, depende. Depende da casa. Lá em casa as reações são diferentes. A Martinha dá uma dor de cabeça nela, que é um negócio. E as meninas ficam agoniadas. Eu fico agitado. Eu quero comer. Eu só vejo picanha na minha frente. Costela. É um negócio. Fico, Martinha, vamos. Minha Martinha, calma, tia, calma. E é nesse momento e nesse contexto que Jesus olha para os discípulos e fala com um deles. Escolhe Filipe. E pergunta para Filipe assim: Filipe, onde é que nós vamos comprar comida para todo esse povo aí? Agora vocês já sabem que era uma multidão. O texto diz que ele já tinha em mente tudo o que ele faria, mas ele fez a pergunta para testar, para colocar à prova Filipe. E a pergunta é: prova de quê? Prova de quê? É possível que Jesus está provando o coração de Filipe acerca das limitações humanas diante da necessidade de suprir as necessidades humanas. Ou seja, existe uma necessidade aqui presente, uma multidão com fome, e nós precisamos ver o que nós temos para suprir isso. E naturalmente Jesus já sabia, o texto diz que ele já sabia de tudo, e ele já tinha tudo pronto do que ele faria, mas ele põe à prova Filipe sobre como é que ele vai se ver diante de um cenário onde existe um grande desafio e você olha para suas mãos e você não tem os recursos necessários para suprir. A minha pergunta é: você já se viu diante dessa realidade? Você hoje talvez esteja passando por isso. Tem uma grande necessidade, e não é do ponto de vista material apenas, pode ser de qualquer outro, pode ser intelectual. Você tem um desafio, os seus recursos intelectuais não são capazes de lidar com o que você tem diante de você.
Pense nos recursos que você tem, no desafio que você tem diante de você. Deus por vezes nos coloca nessa realidade. Eu confesso a vocês, disse isso para Marta ontem. Marta, eu sinto Deus me esticando de todos os lados. Essa semana então, gente, posso falar, talvez tenha sido do meu último ano uma das semanas mais intensas para mim. Hoje vindo para cá eu disse para ela, senhora por mim, irmão, porque eu estou cansado e não é fisicamente. Eu estou emocionalmente, a minha cabeça está cansada, pai. Porque diante de tudo que nós estamos vendo de milagres acontecer, aquilo que demanda de cada um de nós nos entregarmos é muito além do que nós somos capazes, do que nós temos nas mãos. Nós estamos diante desse momento como igreja, gente, vivendo tempos tão lindos, poderosos, e nós reconhecemos que toda a multiplicação é Ele quem está fazendo. Mas domingo que vem agora nós lançamos a nossa campanha financeira, que levantaremos mês a mês o valor de R$120 mil, além das nossas entradas fixas. Se nós fizermos o plano de 10 meses, é isso que nós vamos precisar levantar. E Deus tem falado no meu coração claramente isso. Meu filho, o que você precisa fazer primeiro é dispor os recursos que estão nas tuas mãos, teus e da Marta, da tua família. Pronto, semana passada já começamos a consagrar aqui o que é dele. Mas o segundo é desafio o povo, porque multiplicação sou eu quem faço. Por isso essa palavra hoje chega, não é pela situação do desafio financeiro, mas é que à medida que Deus vai multiplicando igrejas, ministérios, né? Casas, discípulos, nós vamos precisando de mais casas, de mais liderança, de mais recursos, nós vamos precisando de tudo mais. Por isso, nós precisamos de uma resposta de cada um de nós. O eis-me aqui é a resposta para que Deus não pare essa multiplicação. Amém? Observe o texto e comece a perceber se essas respostas não fazem parte da tua maneira de reagir diante de um grande desafio onde os recursos são limitados. Olha só, a pergunta de Jesus para Filipe, olhando para a multidão, é: Filipe, olha o tanto de gente, onde é que nós vamos comprar pão para dar de comer a essa multidão? E Filipe responde então de maneira lógica, óbvia, e ao mesmo tempo a gente pode dizer até pessimista. Ele fala: ainda que tivéssemos 200 denários, Jesus. Não está muito alto não para vocês? Pode baixar um pouquinho, por favor? Percebendo? Equivalia a uma diária de um trabalhador braçal, ou seja, 200 dias de trabalho. André está falando assim, ou melhor, Filipe está falando assim: ainda que a gente tivesse agora, Jesus, salário equivalente a 200 dias de trabalho, a gente não ia conseguir alimentar esse povo. Então perceba que ele faz um cálculo rápido, lógico. De novo, ele é inteligente, Deus nos deu uma capacidade de pensar, de raciocinar, né? E ele provavelmente, ele olha para aquilo tudo e diz: não dá, isso aí não vai rolar não, nem com 200 denários, Senhor. Ao invés de uma resposta imediata de fé, do tipo: Senhor, deixa comigo, eis-me aqui, eu vou e vai acontecer alguma coisa, a resposta dele está ligada ao fato de olhar para os recursos, para o desafio, e entender que não vai dar certo. Honestamente, a resposta não é para mim, é para Deus. Não é assim que a gente se sente? Nesses dias, nesse ano, tem sido assim que eu tenho dito para o Senhor: Deus, a conta não bate, não fecha. Deus, como se não bastasse, o Senhor vai trazer a história
na dimensão de um outro discípulo ainda que está lá, André. E André vai nos levar também para uma outra perspectiva, muito parecida com o nosso coração. Ele chama, na verdade, André, ouvindo aquilo, chega a Jesus e dá uma sugestão. E fala o seguinte: ó, Senhor, eu achei aí um discípulo, um menino que tem 5 pães e 2 peixes. Bom, eu honestamente imagino que é aquele tipo de atitude de André que está dizendo mais ou menos assim: Jesus, eu estou dentro aqui, eu estou contigo. Mais ou menos assim, o cara está animado, o cara está vendo que a situação é séria, e ele quer dizer: Jesus, estamos juntos. E eu dei uma voltinha por aí, perguntei se tinha alguma coisa, e ó, eu trouxe aqui o menino, e traz o menino. E ele chega com o menino. O menino tem 5 pães e 2 peixes, um garotinho. Do grego, a palavra paiarion quer dizer um garotinho. 5 pães de cevada, para você entender, era a comida de famílias humildes na Palestina, era o pão dos pobres. Ele tem aqueles 5 pães e os 2 peixes. E quando ele chega com aquele menino, como quem está dizendo: Jesus, nós estamos juntos nesse desafio todo aí, ele dá um escorregão, mais ou menos como os nossos escorregões. Quando a gente diz assim: Jesus, estamos juntos, mas aí a gente vem e solta essa: mas o que é isso, Jesus, para tanta gente, 5 pães e 2 peixes? Sabe quando você, no final você escorrega na sua fé, no final você vacila, você diz crer, mas de repente você titubeia, o coração ele entra em crise, porque a nossa visão como ser humano, preste atenção, como ser humano, quando a gente perde o foco de Jesus, ela é só lógica e limitada. O André representa aquele que dispensa a boa vontade e os recursos oferecidos por um coração pronto a repartir, por comparar o desafio e o que tem nas mãos e não conseguir ver além daquilo. A pergunta é: alguma semelhança conosco? Nós somos sim parecidos. Olhamos para as nossas mãos e para os desafios externos e pensamos exatamente parecido com o que André pensou. Mas o que é isso para tanta gente? Eu gostaria de dizer para você que está aqui nessa manhã, que está conectado conosco, que há momentos na vida em que você não pode seguir em frente, agir, decidir apenas, preste atenção, porque a proposta não é abrir mão da lógica e da razão, mas seguir apenas com a lógica e com a razão. Você vai precisar de algo mais. O encontro com Jesus nos oferece uma nova perspectiva sobre o poder do encontro com Deus, esse Deus da provisão, porque é um encontro com Deus da multiplicação. Mas observe que o passo inicial necessário para ver o milagre da multiplicação é dispor do que você tem nas mãos. Fala para a pessoa do lado aí: o passo para ver o milagre da multiplicação é dispor do que você tem nas mãos. Fala isso, é dispor. Você tem coragem? Ofereça coragem para Deus. Você tem tempo? Ofereça o tempo para Deus. Você tem habilidade? Ofereça habilidade para Deus. Você tem conhecimento? Ofereça o conhecimento para Deus. Você e eu temos dons espirituais? Ofereça a Deus. Todo milagre de multiplicação precede a uma oferta que precisa ser feita e colocada nas mãos de Deus. Agora perceba que Deus é tão grandioso que Ele não precisa nem muito da fé de André para fazer aquele milagre. Certo? Certo ou não? Porque se ele dependesse da fé de André, ia ser assim: ó, senhor, tem 5 pães e 2 peixes aí, mas o que é que isso aí vai servir para tanta gente? Fé nenhuma. E aqui nós vamos então começar a entender, querido, que a lógica ela é importante. A razão é um presente de Deus a nós,
mas por vezes ela nos impede de entrar num universo de multiplicação, universo da fé, daquilo que é divino. Há momentos em que não adianta você passar o dia e a noite fazendo contas, porque não vai bater. Uma voz vai dizer para você, ó, não vai dar, não tem jeito. Não tem jeito. Fala para a pessoa que está ao teu lado assim, se for a vontade de Deus. Fala assim, se for a vontade de Deus, vai dar. Vai dar. Fala assim, se for para a glória de Deus, Ele vai multiplicar. Nós precisamos então fazer o quê? O mesmo que o menino. Dispor o que temos nas nossas mãos. Faz assim com suas mãos. Você tem 5 pães e 2 peixes, querido? Pega isso e põe nas mãos do mestre. É isso que nós temos que fazer. Há 2 maneiras de viver a vida, queridos. 2 maneiras. Apenas no natural ou também no sobrenatural. O que você pode, preste atenção, gerar, prover, resolver, suprir, são 5 pães e 2 peixes. Isso é o natural. Então, apresente-se. Deus vai usar o natural. Mas o que Jesus pode multiplicar com o que você tem nas mãos é o sobrenatural. Ou seja, a intervenção do Deus provedor, multiplicando, suprindo, indo além. É possível que muitos de nós nunca tenhamos vivido aquilo que Jesus pode fazer. Estamos apenas na dimensão do que eu posso. Mas só veremos a multiplicação se tirarmos das nossas mãos. O milagre, os 5 pães e 2 peixes precisam ser postos nas mãos de Deus. Então vamos olhar para isso e vamos entender o que Jesus vai nos ensinar. Em primeiro lugar, vamos observar, quero passar muito rápido por isso aqui, porque da outra vez enfatizei bastante, que Jesus manda aquele povo se assentar. Era muita gente reunida, né? Então, homem com fome, mulher com fome, criança com fome, dá bagunça. A multidão provavelmente estava estressada, provavelmente ela estava cansada, desorganizada. E a primeira orientação de Jesus é para que os discípulos pudessem fazer aquele povo assentar-se. Numa outra passagem sinótica vai dizer que eles separam em grupos de 100, de 50, 150, e eles vão se organizando. Aqui é um princípio de ordem importante. É preciso praticar o princípio da ordem para que Deus possa se multiplicar, sem dúvida. Sem dúvida. O que Jesus nos ensina com essa atitude é que não há milagre de multiplicação na bagunça. A organização precede o milagre. Não há milagre de multiplicação na desordem, na anarquia. Isso serve para cada um de nós, para olharmos para a nossa vida pessoal, porque às vezes nós estamos orando, por exemplo, por multiplicação na área financeira. Vamos falar sobre isso aqui. E a vida está uma bagunça nessa área. Deixa eu te dizer, não é que você vai precisar arrumar para Deus fazer um milagre, mas você vai precisar se arrepender da bagunça que você fez e dizer: Senhor, entra nessa bagunça e põe em ordem na casa agora. Ao invés de você ficar correndo para cá, para lá, tomando emprestado, fazendo isso, você bagunçou sua vida, se arrepende. Você podia ter pego aqueles 5 pães e 2 peixes colocados nas mãos de Jesus antes, mas você não fez. O Senhor te perdoa, mas se arrepende. Volta, faz o caminho de volta e diz: Deus, eu vou parar de fazer as coisas com as minhas mãos. Porque Deus começa a organizar a vida financeira, presta atenção, como qualquer outra área da vida, organizando primeiro a gente por dentro, nos levando ao arrependimento. É você que bagunçou a tua vida familiar inteira, largou mulher, traiu, fez. Deus quer fazer um milagre na tua vida familiar. Se arrependa do que você fez. Deus quer arrumar o teu interior primeiro e depois Ele vai fazer um milagre na tua história. Está entendendo? Na anarquia Deus não pode se manifestar. Olha para a tua empresa, não tem pago impostos, está orando para Deus multiplicar lá na tua empresa. Deixa eu te falar, bagunçou as coisas. Arruma o teu coração de novo, começa a pagar impostos. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Consagra teus dízimos ao Senhor. Organiza a tua vida e Deus vai começar a pôr a mão e multiplicar a tua vida. Deixa eu falar uma coisa para você, gente.
Eu digo lá em casa isso: existe orações irresponsáveis. E oração irresponsável é quando você faz toda a bagunça, quer continuar nela e quer pedir para Deus arrumar as coisas. Não funciona. O princípio da bênção de Deus passa pela obediência. Se você quer milagre na tua vida, age de acordo com a orientação de Deus. Você é pai, você sabe. Um filho quer ser abençoado, mas não quer obedecer pai e mãe, ele vai se dar mal. E não é porque você, pai e mãe, é mal, não. É porque há um princípio de ordem, há um princípio de autoridade, é uma questão de ordem espiritual. Então coloca a casa em ordem, amados. E Deus vai fazer milagres na tua família, na tua empresa, no teu ministério, nas finanças. Porque a organização prepara o ambiente para o milagre. Amém, gente? Por isso Jesus disse: primeiro vamos organizar a multidão. Segundo passo, ele diz o seguinte: então Jesus tomou os pães. Pergunta é: os pães estavam nas mãos de quem? Do menino, certo? Depois saiu do menino e foi para as mãos de André. E das mãos de André foi para as mãos de Jesus. Perceba que enquanto ficou nas mãos dos meninos eram só 5 pães e 2 peixes. Enquanto ficou nas mãos de André eram só 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Mas quando chegou nas mãos de Jesus, aquilo se tornou uma grande multiplicação. Qual é a lição? Coloque o que você tem nas mãos de Jesus. 5 pães e 2 peixes. Pegue e põe nas mãos de Jesus. Nas mãos de André não eram nada aqueles 5 pães e 2 peixes, mas nas mãos de Jesus sim, era um milagre. Nas mãos de André era uma incredulidade. Mas o que é isso para tanta gente? Talvez você já tenha visto alguém olhar ou dizer para você que o que você tem nas suas mãos é muito pouco para o milagre. Como Golias, quando olha para Davi, vê em Davi uma funda e 5 pedrinhas. Ele humilha a Davi. Ele não entende que ele não ia usar nem as 5, ia usar só uma. Então entenda, todos os recursos que estão nas nossas mãos, quando vão para as mãos de Jesus, se multiplicam. E aqui eu quero falar, querido, de alguns recursos que Deus colocou nas suas mãos e nas minhas mãos, que esta igreja, nesse tempo de multiplicação, precisa consagrar a Deus, precisa entregar a Deus. Primeiro recurso: Deus entregou a todos nós habilidades. Amém, gente? Deus entregou. Você é hábil com muita coisa na sua vida. Você já consagrou suas habilidades a Deus? Você tem entregue a Ele? Você tem dedicado a Ele as suas habilidades? Você tem paixões, não tem? Quantas pessoas aqui são apaixonadas? Todos nós. Levanta a mão aí. Todos nós temos paixões, gente. Você tem paixão no seu coração? Deixa eu falar. Você precisa direcionar as tuas paixões para Deus, para o reino dele. Gente, tem gente que eu conheço apaixonado por time de futebol, que já passa de paixão. Se você pega um cara desse e coloca esse cara direcionando essa paixão para Jesus e para o reino de Deus, é uma coisa absurda. A bênção que ele seria no reino de Deus. Ei, se você é um desses, se arrepende, direciona a tua paixão para Jesus, cara. É verdade, hein? Tem gente que faz pelo seu clube de futebol que nunca faria por Jesus, e precisa se arrepender, precisa repensar, precisa reconsiderar. Você já consagrou suas paixões para Jesus? Eu acho que quem me conhece sabe que eu sou um cara extremamente apaixonado. Eu sou apaixonado por tudo, gente. Sou apaixonado pela Martinha, por Jesus, pela Martinha. Vamos botar em ordem, né? Por Jesus, pela Martinha, pela criação. Eu sou apaixonado por gente, eu sou apaixonado por muita coisa. Intenso. Mas eu entendi uma coisa com o decorrer da minha vida, que essa minha paixão podia me destruir se eu não canalizasse ela para Jesus. Que ela tinha uma capacidade tremenda. E vou dizer, continua tendo. Continua tendo. Continua tendo. Mas entenda,
as tuas paixões podem ser uma ferramenta para mover o céu na terra, para viver para a glória de Deus, não para si. É possível que você está usando suas paixões para si? Já parou para pensar nisso? E que Deus quer pegar tudo isso e você hoje pode consagrar essas paixões. O seu tempo é um recurso que Deus deu a você. Nós estamos orando para que você possa dedicar o seu tempo a Deus, porque você precisa investir mais tempo em discipular pessoas. Você precisa olhar para o lado, além de você, e dizer: Deus, eu quero dedicar mais tempo da minha vida para poder servir pessoas, para poder abrir a minha casa e ter uma célula lá na minha casa. Você precisa abrir e consagrar a Deus a sua casa, os seus bens, os seus recursos, dedicar a Ele, colocar nas mãos dEle, para que Ele possa usar cada recurso que você tem. Presta atenção, quanta coisa você tem na sua cabeça de conhecimento adquirido. Você tem consagrado o seu conhecimento a Deus? Você tem usado o seu conhecimento, tudo que você tem se formado para glorificar a Deus? Como foi lindo lá na Amazônia, né? E é lindo aqui na Ilha das Flores, quando a gente vai olhando os profissionais de várias áreas, colocando os seus recursos nas mãos de Deus, para amar, para servir, para dispor. Como tem sido lindo ver os nossos engenheiros aqui, sendo instrumentos de Deus, dispondo os seus recursos, arquitetos, para que a gente possa realmente estruturar as coisas para amar pessoas. Porque, gente, o nosso fim em estrutura nunca foi a estrutura em si, porque a estrutura só serve para amar pessoas. Se ela parar de servir para amar pessoas, ela é inútil, ela não vale nada, ela é vaidade. Quando nós estamos construindo uma estrutura lá no Espaço Juntos, para os nossos jovens, para a nova geração, apontando para o futuro, querido, não é uma estrutura não, nós estamos olhando para vidas e vidas de adolescentes, crianças, jovens, que serão enviados para essa cidade, para a sociedade, Brasil e mundo, para fazer diferença. Nós precisamos dispor de dinheiro para isso, nós precisamos de recursos. A nossa oração é que você pegue, fala comigo, habilidades, paixões, experiência, conhecimento, tempo, dons, bens, recursos financeiros, e diga assim: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, tudo é teu. E sabe o que é mais lindo? É saber que quando a gente põe isso nas mãos de Deus, Deus multiplica. Provérbios capítulo 11, 24, 25, tem um segredo do mundo espiritual. Presta atenção. Fala comigo assim: o mundo espiritual atua de forma diferente do mundo natural no que diz respeito à multiplicação financeira. Deixa eu te falar uma coisa: você pode botar no banco teu dinheiro, pode fazer as aplicações melhores do mercado. Deixa eu te falar, nenhuma, eu não estou te falando isso aqui porque quero que você invista no reino de Deus, não. Eu quero que você descubra na sua vida o milagre do que é investir no reino de Deus. Isso é diferente. Eu gostaria que cada um de nós descobrisse o milagre do que é investir no reino de Deus. Olha o que diz em Provérbios, diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas, outro retém o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Na matemática do reino de Deus, quando você diz eis-me aqui, consagra a sua vida em primeiro lugar. Eu não quero que você consagre o dinheiro, o tempo, não, você primeiro consagra a vida. Quando você consagra a vida, tudo o resto vem, tudo o resto é dele. Tudo que você, os recursos que estão nas suas mãos é do Senhor, passa a ser dele. E quando você consagra a sua vida e todos os recursos que estão nas suas mãos, Deus multiplica abundantemente. Por quê? Porque você vai experimentar exatamente o que está nesse texto aqui. Nós nos tornamos o pão nas mãos de Jesus. Está para entender isso? Aqueles 5 pães e 2 peixes passa a ser você e eu, todos os recursos estão nas nossas mãos, nós somos entregues nas mãos dele. Então, querido, você vai multiplicar, você vai ser multiplicado para abençoar uma multidão. Aí é quando Deus move daqui, vai lá para Portugal fazer um doutorado e Deus multiplica lá.
Por quê? Porque eu sou o recurso que estou sendo consagrado a Deus. Eu estou pondo a minha mão. Nas mãos de Jesus, o teu casamento, querido, vai se multiplicar e vai alimentar uma multidão de outros casamentos que estão escassos e com fome. Agora pega o teu casamento e diz assim: Deus, eu consagro o meu casamento ao Senhor. Deus vai pegar o teu casamento, a tua aliança, e vai começar a alimentar várias outras famílias que estão precisando se alimentar. Consagre ao Senhor, querido, a tua empresa, e a tua empresa vai alimentar uma multidão de pessoas e famílias. Temos nos alegrado com os profissionais aqui. Deixa eu abrir uma porta, um parênteses rapidamente. Existe um programa que eu conheci há 2 anos, por um empresário desta igreja, quase 2 anos, chamado C12. É um ministério voltado para empresários. E o objetivo desse ministério é discipular os empresários, para que os empresários possam entender como ele pode, porque toda a bagagem desse projeto são cursos feitos especificamente para empresários em Harvard, nas melhores universidades do mundo. É um material de capacitação para empresários, mas paralelo com isso, ele vai ajudar você a entender que a sua empresa é agente do reino de Deus para multiplicar o amor dele. Eu estive sentado em Curitiba com um membro da igreja aqui, empresário. Eu fiquei impactadíssimo pelo que eu vi lá. 12 empresários cristãos de mega empresas em Curitiba, e a empresa deles crescendo, por eles estarem vivendo o princípio da palavra lá na empresa, mas ao mesmo tempo você vai vendo os empregados, os funcionários sendo abençoados, e o evangelho chegando na casa daqueles funcionários e transformando a vida dos funcionários. Gente, coisa linda, coisa linda. As empresas fazendo casamentos, né? Imagina, uma das empresas de ônibus lá estava tendo problema de muita batida de ônibus, né, nos motoristas, e aí eles foram fazer um estudo do que estava acontecendo, começaram a perceber que o que estava acontecendo eram crises conjugais, e os motoristas iam para a rua com a cabeça a mil. Eles levaram para dentro da empresa capelães e começaram então a fazer o quê? Ajudar aqueles homens a arrumarem a vida conjugal. O evangelho entra nas empresas e eles começam a se casar, e aí leva pastor para dentro da empresa fazer casamento coletivo. Olha que coisa linda. A propósito, vamos ter um casamento coletivo em novembro, hein? Em novembro. Se você quer arrumar sua vida, tem muita gente aqui que quer arrumar a vida, já entra com a papelada aí, vai ser um casamento lindo aqui. Gente, imagina, sabe o que aconteceu na empresa? O que aconteceu? Não tem mais ônibus sendo acidentados, batidos. Porque a alma das pessoas organiza por dentro, multiplica para fora. Está entendendo? Empresários que estão aqui, consagra a tua empresa. Convida Jesus para assumir o comando. A propósito, você quer saber sobre o C12? Fala com o Mauro. Levanta aí, Mauro, por favor. Né? Nós estamos aí com grupos de empresários, tem sido uma bênção. Fala com o Mauro ali. Obrigado, Mauro. Nas mãos de Jesus a gente pega a nossa formação. Ei, você se formou para quê? Você faz o quê da sua empresa? Pega isso, pega assim, pega a tua formação assim na tua mão. O que é que você se formou? A tua formação qual é? Fala assim: Deus, eu consagro ao Senhor. Usa isso para a expansão do teu reino, para o avanço do teu reino. Consagra, querido. Você vai viver uma vida muito medíocre e pobre se você viver a tua profissão aqui na terra só para ganhar dinheiro. Não é para isso não. É também para prover você, é para alimentar a tua casa, é para abençoar você, é para te dar uns cafunés. Tudo isso é bênção, glória a Deus. Mas é muito mais do que isso. É ver o reino de Deus avançar, é ver a multiplicação dele acontecer. Eu não posso multiplicar, você não pode, mas nós podemos fazer algo poderoso. Nós podemos consagrar a Deus os recursos que Ele colocou nas nossas mãos. Você quer fazer isso hoje? Ah, pastor, mas eu não sei nem falar direito. Nossa, quando você estuda Moisés lá, é uma loucura. Dá tanta desculpa a Moisés, né? Tanta desculpa. Chega, vou mandar Arão contigo. Nossa, tem algum Moisés aí? Ou alguma Moisés? Como é que fala? Não, deixa pra lá.
Deixa eu falar uma coisa para você. O que representa nada nas nossas mãos, nas mãos de Jesus, é suficiente para alimentar uma multidão, para alimentar uma nação, para alimentar, querido, uma cidade, para alimentar um continente, para abalar um mundo. Você só precisa colocar nas mãos dele. É só você dizer: eis-me aqui. Terceiro passo. Para experimentar o milagre da multiplicação, você já entendeu, né? Fala comigo. Primeiro, tem que organizar as coisas. Segundo, coloca o que está nas suas mãos, nas mãos de Jesus. Terceiro, olha só que lindo. O texto diz assim: então Jesus tomou os pães e peixes, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. Fez o mesmo com os peixes. Fala comigo assim: é repartindo o que sobra. Fala para o teu irmão assim: reparte os teus recursos que vai sobrar mais. Sabe por que dá um nó na sua cabeça? Porque a gente pensa assim, ó: não, deixa eu fazer a conta, depois se sobrar eu dou alguma coisa. Quantos podem confessar isso aqui? Não é a batalha nossa, não é? Por isso que você não está vendo multiplicação na sua vida, porque o princípio natural é esse. O princípio natural é esse: faz as contas, vê se dá, se der, beleza, você dá, se não der, você não dá, está feito. Então você vive no campo natural das coisas. Mas o nosso universo é um convite não a desprezar a lógica. Presta atenção, eu tenho um orçamento financeiro, mas deixa eu te dizer como é que eu faço o meu orçamento com a Martinha. Eu começo pela generosidade da minha vida. O meu orçamento financeiro da Martinha é composto pelo meu dízimo e por o mesmo do dízimo em oferta. Essa oferta foi aumentando aos pouquinhos. Antes era 1%, 2%, 3%, além do dízimo. Depois isso cresceu. Hoje é isso. 10% para dízimo, 10% para oferta. Pastor, está sobrando? Não. Mas Deus tem multiplicado os nossos recursos. Porque no mundo espiritual o princípio é o seguinte: você esvazia o celeiro para Deus encher. Se você deixar cheio, Ele não pode encher. Você tem que esvaziar primeiro para Ele encher. Esse é o princípio espiritual. Há uma ordem no projeto de Deus para que a gente possa conhecer isso. Então entenda isso. É distribuindo, é repartindo o que sobra. O menino distribuiu, a família do menino distribuiu, Jesus repartiu. Agora, queridos, não é só dinheiro, de novo, reparta conhecimento, reparta vida, reparta experiência, reparta amor, reparta os seus dons espirituais, reparta a sua casa para receber uma célula, reparta o seu carro para dar uma carona. Foi tão legal semana passada a Laila, quando estava voltando de casa da célula delas, que é sexta-feira. A gente geralmente vai buscá-la às 10h30, 11 horas da noite. E eu peguei a Laila e indo para casa, ela falou assim: pai, hoje aconteceu uma coisa na célula. O que foi, filha? Uma menina está chegando na igreja, querida, muito querida, tal, e ela não está conseguindo mais vir na célula. É a última noite que ela vem na célula. Mas por quê, filha? Porque não tem condição dela chegar aqui, ela não tem o pai, só tem a mãe, então ela não consegue sair tarde da noite aqui, vir sozinha, ir sozinha. E ela disse: puxa vida, na hora eu perguntei para ela: onde é que você mora? Aí, pai, ela mora a 3 quilômetros da nossa casa. Será que a gente pode dar carona todo dia na ida e na volta? Eu olhei para ela e falei assim: é isso aí, filho, o nosso carro serve para amar. É para isso. Eu tenho sido abençoado por carona de muita gente aqui, né? Deixa eu falar uma coisa. Pega o teu carro e dispõe para amar pessoas, servir pessoas. De fato, ela foi agora conosco, já na célula de carro essa semana, né? E como a gente estava na cirurgia da Radassa, a Radassa fez uma microcirurgia, né, da desvio de septo, e sexta a gente não pôde levar ela à célula. A menina veio até ela de Uber, depois a Lailinha pagou o Uber para elas irem juntos para lá. E à noite, 11 horas, eu fui buscá-la. Uma dinâmica tão simples, mas que diz algo para as pessoas: eu me importo com você. Nós somos parte de uma família. Nós somos parte do corpo de Cristo.
Você entende? Quando Deus está falando eis-me aqui, hoje aqui, Ele está falando de coisas muito mais profundas. Ele está dizendo que o nosso coração, quando diz eis-me aqui, Senhor, a minha vida te pertence, tudo o mais, pega assim tua mão assim, vai tudo mais, faz assim com tua mão, tudo mais, passa a servir para amar pessoas. É isso. Quantos aqui lutam com o tempo? Vamos desconstruir uma coisa hoje? Você não luta com o tempo, você luta com você mesmo. Aprendemos esse ano que você não faz gestão de tempo, você faz gestão de você. Porque o tempo é 24 horas para todo mundo. Então, quantos aqui lutam com você mesmo para administrar o tempo? Bom, é isso. Não é fácil. Não é fácil, isso é uma batalha minha também. Mas se nós dissermos, Senhor, me ajuda, porque eu quero usar o tempo melhor para a Tua glória, Ele vai nos ajudar, tenho certeza. Igreja, presta atenção, quero terminar dizendo o seguinte: o que motiva Jesus? O que motiva Jesus? Você percebeu no texto? O que motiva Jesus àquele milagre? Você sabe? Queria que você observasse isso. Lá em Mateus, capítulo 14, o texto sinótico. Mateus, capítulo 14, versículo 13. Olha só que lindo. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular. Se você quer saber o que ele tinha ouvido, era sobre o seu primo, que estava decapitado. É bem aqui que aparece versículos anteriores sobre João Batista sendo decapitado. Versículo 12 diz isso, né? Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve o quê? Compaixão deles e curou os seus. O que motivou Jesus aquele milagre de multiplicação foi a compaixão. Igreja, sabe o que é oração responsável? É você orar de acordo com a vontade de Deus e depois você obedecer, fazer a sua parte. Quando nós estamos orando nesse momento e dizendo, Senhor, continua fazendo a tua multiplicação entre nós, nós vamos consagrar a nossa vida para que essa multiplicação aconteça. Nós precisamos entender o que nos move a essa oração. O que nos move? Pergunto a vocês, é ter um prédio legal? É dizer que somos uma igreja de 3.000, 5.000 membros? Deixa eu dizer, não, isso não move a gente aqui. O que move a gente aqui é o coração de Jesus que continua batendo, tendo compaixão daqueles que estão perdidos, desesperados, como ovelhas que não têm pastor. É uma cidade inteira, são famílias quebradas, são jovens, são crianças abandonadas. Queridos, o que nós temos aqui é um coração que Jesus tem derramado no nosso coração, de dizer, eu não posso seguir a minha vida com os meus recursos, vivendo para mim. Eu não posso. Isso não é correto. Isso não está alinhado ao coração de Jesus. Pensando no que Deus fez, por amor a nós, por compaixão, que Ele pegou o recurso maior que Ele tinha, Jesus, e entregou o seu Filho por compaixão a nós. Eu não posso seguir a minha vida. Eu não posso seguir vivendo para mim. Eu não posso. Nós temos muitas vidas para alcançar nessa cidade, amém? Muitas famílias precisando conhecer o pão, pão vivo. É lindo. Nós não podemos tirar os olhos dessas pessoas. Nós precisamos tirar os olhos de nós. Fala assim, eu preciso
tirar os olhos de mim, para poder repartir. Ninguém reparte com os olhos em si mesmo. Você primeiro precisa enxergar o outro para repartir. Você precisa ser movido pela compaixão de Jesus. Deixa eu dizer coisas aqui que vão acontecer com a nossa igreja. De verdade, nós estamos orando para que Deus multiplique casas. Nós estamos orando para que você diga: pastor, eu quero abrir a minha casa para receber pessoas lá. Quero levar amigos para dentro da minha casa. Nós estamos orando para que Deus multiplique discípulos que vão se colocar como líderes em treinamentos, que vão abrir suas casas, vão liderar células, ou que vão à casa de alguém liderar células. Estamos orando por isso. Nós estamos orando por uma grande multiplicação de células na cidade. Nós estamos orando, querido, por multiplicação financeira. Sim, estamos. Se cada discípulo de Jesus entender o privilégio de consagrar o seu dízimo, e além disso do seu orçamento consagrar a Deus uma oferta, eu não tenho dúvida que Deus vai multiplicar os nossos recursos, que vai nos ajudar a cumprir os propósitos que Ele tem nos dado de visão espiritual aqui. Nós precisamos levantar R$1.250.000. Eram 2 milhões, Deus já mandou 750 mil, vocês já sabem disso. Nós vamos fazer uma campanha de 10 meses. Eu não tenho dúvida que Deus vai superabundar se nós dissermos: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Com o que Deus propôs no seu coração. Domingo que vem, quando lançarmos a campanha, a nossa oração é que o seu coração já esteja pronto. E mais do que isso, que teu coração esteja assim: Senhor, estou fazendo isso por compaixão a vidas. Não é sobre estrutura, não é sobre prédio, é sobre uma multidão de pessoas com fome que precisam ser alimentadas. E eu só preciso pegar os meus 5 pães e os meus 2 peixes, cada um de nós aqui, e colocar nas mãos do Senhor. Ele vai multiplicar. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero começar. Eu e Martinha. Me permita terminar com essa breve ilustração pessoal, minha pessoal, bem do meu coração, coisas que quero repartir com você. Nós temos um carro, e essa semana foi uma semana de batalha depois de um mês na minha vida. Por quê? Porque o carro completou 3 anos, terminou a garantia, é uma bênção. Esse carro é uma bênção na nossa vida. Mas eu comecei a ouvir 2 situações que chegaram para mim. 2 pessoas dizendo: pastor, você precisa trocar o carro agora. O meu carro é a diesel, né? Porque agora diesel não vai dar certo. Troca o carro. E eu, uma dessas pessoas era uma pessoa de 70 e poucos anos, que tinha um carro diesel, trocou para um álcool, para uma gasolina, flex. Eu falei: eu acho que eu vou trocar. Chamei a Martinha, mas vamos orar. Montei o meu orçamento financeiro. Olha, é possível. Dá para a gente fazer isso? Quem me conhece há tempo sabe que eu gosto de carro aqui. Gente, eu gosto de carro, viu? Já gostei muito mais do que hoje gosto. Deus vem corrigindo meu coração. Mas sabe que essa semana foi interessante, porque eu finalmente falei para Marta assim: Marta, então fui na loja tal, vi o carro tal. Aí fiz uma ligação para uma pessoa pedindo um conselho, porque essa pessoa tinha a ver com o carro que temos hoje. Foi parte da bênção na nossa vida. Nós não teríamos condição de ter aquele carro. E essa pessoa me deu um conselho sábio, dizendo: fica com o carro a diesel. Se trocar, vai para o carro a diesel e tal. E falei para Martinha, então vamos fazer isso, vamos dar esse passo. Oramos como família, os 4. Anunciei o carro. Gente, em menos de 1 hora eu recebi 2 propostas. 2 propostas, pá. Deixa eu falar uma coisa para você. Na hora que eu vi as propostas, ao invés de me alegrar, eu fiquei triste. Fiquei triste. Então eu vim fazer algo aqui. Eu estava vindo e o Senhor me fez uma pergunta: por que você quer trocar o carro? Eu falei: eu quero ser um bom mordomo, Senhor. E de fato, eu quero ser um bom mordomo. Eu quero
multiplicar, esse carro agora vai perder valor, eu quero multiplicar, quero ser responsável. Ai, gente, eu ouvi a resposta do Espírito Santo no meu coração na hora. Ele falou assim: desde quando você pode multiplicar? Você não tem ensinado a igreja que multiplicação é milagre? Gente, naquele momento, eu comecei a chorar no carro dirigindo sozinho. E o Senhor falando: eu não quero que você invista em carro. Eu quero que você invista no meu reino. Sabe, daqui a um ano, você pode fazer isso, agora não. E olha, gente, foi tão profundo para mim, tão profundo, Deus olhando e falando assim: você vai viver um ano agora de muito desafio como igreja. E o primeiro que eu quero que consagre é você. Eu quero dizer para você que eu voltei para casa, eu falei para ela assim: Martinha, pensa numa alegria que eu estou espiritual. Eu não vou comprar o carro, não. O que você vai fazer? Entendi que o recurso que está no meu coração é para poder abençoar o reino de Deus. Deixa eu falar, trocar de carro não é problema para ninguém, tá bom, gente? Nem para mim, nem para você. Mas eu entendi o que Deus estava falando ao meu coração. Ele estava dizendo que há momentos onde há tempo para comprar carro e há tempo para investir naquilo que é prioridade para Deus na sua vida e na minha vida. Hoje eu tenho entendido, querido, que Deus vai falar com cada um de nós aqui. Eu creio nisso. À medida que nós vamos dizer: Senhor, eis-me aqui minha vida, meu tempo, meus talentos, meus dons, minha experiência, minhas habilidades, meus recursos financeiros, meus bens, tudo é do Senhor. Deus vai pegar isso e Deus vai fazer uma grande multiplicação. Faz assim com as mãos. De novo, você pode hoje orar dessa maneira? Deus, eu te entrego. Fala isso: Deus, eu te entrego. Eu te consagro os meus 5 pães e 2 peixes. Se eu preciso rever, Pai, o momento da minha vida, eu quero rever, para que o meu tempo, para que a casa, para que os dons, para que as habilidades, para que o conhecimento que o Senhor derramou na minha mente, para que os recursos financeiros que estão nas minhas mãos, todas as coisas, Pai, todas, possam ser entregues ao Senhor. Agora levanta as mãos e coloca nas mãos dele, como quem está dizendo: Deus, toma aqui, Jesus, é do Senhor. Toma aqui, Jesus, é do Senhor e é para o Senhor. Pai, dessa maneira nós dizemos: eis-me aqui. Eis-me aqui, tudo que somos e tudo que temos, para o louvor da Tua glória. Continua, Senhor, a alimentar uma multidão que está com fome, através da nossa vida, através dos 5 pães e 2 peixes que nós te entregamos. Eu oro assim, Pai. Oro por aqueles que estão aqui, oro por aqueles que estão na internet ouvindo isso agora. Que à medida que nossa vida e tudo que somos estiver nas Tuas mãos, o Senhor fará infinitamente mais do que tudo que agora estamos pedindo ou pensamos, conforme o poder do Senhor que opera em nós. Assim seja, Pai. Amém. Nós vamos cantar uma música, aquela mesma música que cantamos no início, sobre Vem Me Refinar. A Bíblia diz assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida com que medides também vos medirão de novo. Nossa oração: que todos nós possamos dizer: eis-me aqui, Senhor,
e dispor tudo o que somos e temos. E vamos deixar a multiplicação com Ele, né? Porque a multiplicação é obra de Jesus de Nazaré. Termino dizendo o seguinte: a oferta do menino. Fala para quem está ao teu lado, a oferta do menino foi uma oferta sacrificial? Presta atenção. Preste bem atenção. Ele não deu o que sobrava. Ele deu tudo o que ele tinha. Foi uma oferta sacrificial. Em segundo lugar, essa oferta foi uma oferta generosa. Sabe por quê? Porque ele pensou nos outros e não em si. Fala para a pessoa do seu lado, o tipo de oferta que a gente tem que dar é generosa, pensando naqueles que estão com fome. E por fim, uma oferta de fé. Uau! Entenda, quando ele entrega aquilo, ele não sabe, querido, o que ia acontecer. Ele não sabia se aquilo voltaria para ele ou não. A história, ela termina com uma grande lição. Todos são alimentados, todos. E Jesus manda eles recolherem os restos e não desperdiçarem nada. E sabe quantos cestos eles tinham? 12 cestos. Você precisa entender o que significa esse 12. 12 cestos para aquele povo judeu que ali estava. Representava as 12 tribos de Israel. Queria dizer que toda vez, querido, toda vez que nós colocarmos a nossa oferta sacrificial, generosa e de fé nas mãos do Senhor, não faltará para ninguém do seu povo. Não faltará para ninguém do seu povo. Amém? Fecha os teus olhos, eu quero orar com pessoas que querem entregar a sua vida a Jesus hoje. Querem fazer da sua vida a oferta. Essa música diz isso. Nós somos a oferta. Você que está aqui, que é um amigo, um convidado, que veio hoje, ouviu sobre o poder de Jesus de Nazaré. E o desejo dele é que você possa entregar a sua própria vida. Que você seja a oferta hoje. Ele deseja fazer de você filho amado, filha amada. Tudo que você precisa dizer para ele é: sim, Senhor, eu quero. Eu me arrependo dos meus pecados e eu te convido para ser o Senhor e Salvador da minha vida. Se você deseja isso, faça essa oração, faça aí em silêncio, mas faça com fé. Diga: muito obrigado, Deus, por me amar abundantemente. Obrigado porque o Senhor me visita. E porque na minha abundância ou na minha escassez, o Senhor se apresentou a mim. Jesus de Nazaré, hoje eu quero ter um encontro contigo aqui. Hoje eu quero entregar a minha vida como oferta ao Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados. E eu te convido hoje para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero eu mesmo ser a oferta. Faço isso com fé, no nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de poder cumprimentar você que fez essa oração pela primeira vez. Quero que você faça só um sinal com sua mão assim, levanta bem alto, dizendo assim: eu fiz essa oração, amém. Pode vir aqui, deixa eu cumprimentar você. Isso, vem aqui, bem-vinda. Bem-vinda, bem-vinda. Adri, vem cá, abraça ela aqui, fica aqui, Adri vai te abraçar. Mas alguém fez essa oração pela primeira vez? Sem nenhuma vergonha, levanta a mão aí, querido. Sem nenhum constrangimento. Jesus falou com você, amém, amém. Aquela criança ali, que lindo. Amém. Há mais alguém hoje? Amém. Pode vir aqui, deixa eu abraçar você também aqui, cumprimentá-la. Isso, vamos ficar em pé, gente, vem. Isso, aqui. Opa, vem cá, tia, por favor, vem com as crianças, que lindo, não vi vocês aqui. Que lindo, bem-vindos, bem-vinda. Pode vir aqui, fica com ela. Bem-vinda à família de Deus, Jesus está aqui. Bem-vindos à família de Deus, bem-vindos. Que linda família, fiquem aqui, que lindos. Podem ficar aqui. Igreja, estende as mãos na direção dessas pessoas aqui. Amado Deus,
nós oferecemos a Ti essas pessoas como ofertas vivas, sacrifícios vivos. Estão aqui dizendo que querem entregar a vida como a própria oferta, Senhor. Nós glorificamos por essa decisão. Nenhuma decisão na história dessas pessoas é tão poderosa como essa que está sendo feita agora. O céu invade a terra, rompe o coração, a mente, e os convence de que precisam entregar suas vidas e consagrar a Ti, Jesus, tudo o que eles são e têm. Nós agora oramos por eles com as mãos estendidas, pedindo que o Senhor os batize com o Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha habitar neles, que o Senhor venha fazer morada neles, que a partir de agora, Deus, eles possam experimentar um caminhar com esse Deus provedor, e que eles possam conhecer o amor, o poder e a graça desse Deus, que eles sejam invadidos agora pela glória da Tua presença, trazendo a Deus perdão, cura, alegria, esperança e vida eterna. Que eles saibam a partir de hoje que eles não estão mais sozinhos, de que o Senhor agora vive neles, de hoje para sempre, em nome de Jesus, amém.